Graça e paz, meus amados irmãos e amigos. Eis-me aqui mais uma vez com você e o seu programa Palavra Eficaz. Um programa que visa levar a você uma porção da Palavra de Deus para abençoar a sua vida. Hoje eu quero ler para você 2 versículos para tratarmos de um assunto muito importante. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E 1 João 1:9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus amados irmãos e amigos, hoje eu quero compartilhar com você o seguinte tema: vencendo o pecado. Vencendo o pecado. Meus amados irmãos e amigos, o pecado é, aqui na terra, um dos maiores adversários que você tem. Porque ele não tem dó de ninguém. A Bíblia diz que o pecado mata. A Bíblia diz que o pecado leva para destruição. A Bíblia diz que o pecado leva para perdição. Não tem nada que destrói mais uma vida, uma família e uma pessoa do que o pecado. E hoje eu quero compartilhar com você como vencer o pecado. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus já venceu o pecado na cruz do Calvário. Sobre o seu corpo, ele levou o pecado do mundo inteiro, de todas as pessoas. Então, a questão da solução do pecado já está pronta. O que eu e você devemos fazer é buscar aplicar essa solução na nossa vida. Então, preste atenção. Paulo diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que não tem nenhum justo, nenhum sequer. Paulo está dizendo que o ser humano é pecador, tem a natureza inclinada para o mal, para o pecado. O salmista Davi diz: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Então, uma criancinha novinha, pequenininha, já nasce pecadora, já nasce com a marca do pecado. Então, não tem como uma pessoa nascer sem o pecado. Todos nós nascemos pecadores. E o pecado é a causa da destruição do ser humano e da humanidade. E aí vem a pergunta: e o que fazer para resolver essa situação? Pronto, Jesus já resolveu na cruz do Calvário. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos perdoar. Ele morreu para nos reconciliar com o Pai. Então, a única maneira de resolver o problema do pecado é voltando para Jesus. A única maneira de resolver a questão do pecado é abraçar Jesus como Senhor e como Salvador. Porque somente Jesus pode perdoar pecados. Somente Jesus nos lava, nos purifica e nos limpa do pecado. Por isso, o apóstolo João, ele disse assim: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, não se limpa de pecado, não se purifica de pecado com água, com penitências, com boas obras, com boas intenções. Não. A única maneira que nós temos de nos purificar do pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí nós precisamos voltar para Ele. Aí nós precisamos clamar a sua graça, a sua misericórdia. Nós precisamos de arrepender, de reconhecer que somos pecadores e pedir a misericórdia e a graça do Senhor Jesus. E aí Ele diz que nos purificará, nos perdoará de todo o pecado. Agora, Salomão, Provérbios 28:13, dá uma lição muito importante, um ensinamento muito importante. Ele diz assim: aquele que encobre os seus pecados
jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o que você precisa para resolver a questão do pecado da sua vida? Jesus. Você precisa confessar, você precisa buscar o perdão de Jesus e você precisa abandonar o pecado. Pense nisso, meu amado irmão e amigo, e sejas feliz. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço, pastor Luiz Martins.